Por isso, todos estão pesquisando o rio da juventude de Brady como resultado do rio Eufrates estar secando. Várias ruínas antigas em uma caverna tornaram-se acessíveis ao longo dos últimos anos. O nível de água do rio Eufrates diminuiu significativamente. Algumas pessoas estão rapidamente apontando o esvaziamento do leito do rio como um cumprimento das previsões sobre o fim dos tempos encontradas na Bíblia. Mas o que é o rio? Qual é o significado por trás de seu esgotamento? Existem profecias bíblicas que explicam isso. O rio Eufrates, uma parte longa da área do crescente fértil, é um marco significativo nas Escrituras e um recurso valioso no Oriente Médio, à medida que atravessa a Turquia, a Síria e o Iraque. A Bíblia se refere a esse rio mais de 50 vezes. Gênesis, o livro de Gênesis, é onde somos apresentados a esse rio pela primeira vez na Bíblia. Em Gênesis 2, é declarado que o rio Eufrates foi um dos 4 rios que fluíam do Jardim do Éden. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e depois dividia-se em 4 rios. O primeiro chama-se Pison. Ele rodeia toda a terra de Havilá, onde se encontra ouro. O ouro dessa terra é excelente. Lá também se encontra o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Giom. Ele rodeia toda a terra de Cush. O terceiro rio chama-se Tigre. Ele corre pelo lado leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Jardim do Éden era um lugar onde o homem poderia encontrar Deus. As identidades dos rios Pison e Giom não são completamente conhecidas por nós. Por outro lado, as identidades dos rios Tigre e Eufrates são conhecidas. A área-chave no mapa do Oriente Médio é o que os geógrafos chamam de crescente fértil, uma faixa de terra fértil que se estende desde o rio Nilo no Egito, a oeste, nordeste passando pela terra de Israel, e depois ao sul e sudeste, até as planícies que cercam os rios Tigre e Eufrates, naquilo que costumava ser chamado de Mesopotâmia, que significa entre os rios. Se os rios Tigre e Eufrates mencionados na Bíblia são os mesmos rios que são conhecidos por esses nomes hoje, então o Jardim do Éden deve ter estado localizado no Oriente Médio. No entanto, até mesmo uma inundação modesta em uma área localizada pode alterar o curso de um rio. E uma inundação que ocorreu durante o tempo de Noé foi mais do que apenas uma inundação localizada. Conhecemos os rios modernos hoje, como o Tigre e o Eufrates, porque Noé e seus filhos nomearam alguns rios no primeiro mundo pós-diluviano após rios pré-diluvianos familiares. Em Deuteronômio 1, Deus faz a promessa de dar aos israelitas toda a terra que fica entre o Eufrates e o mar Mediterrâneo. Em Isaías 8, o profeta Isaías usa o Eufrates como símbolo do Império Assírio que ameaçava invadir Israel. Há 2 trechos na Bíblia que predizem o eventual esgotamento do rio Eufrates. A primeira previsão do esgotamento do rio Eufrates ocorre como parte das 7 pragas ousadas em Apocalipse. Há uma ampla variedade de perspectivas sobre o livro do Apocalipse, mas mesmo entre os cristãos há uma ampla variedade de perspectivas, que vão desde aqueles que têm medo de se aprofundar no livro, até os fanáticos que não conseguem sair dele. Por um lado, uma bênção especial virá sobre aqueles que o leem em voz alta, tanto para si mesmos quanto para outros, e que guardam as palavras, meditando nelas e aplicando-as em suas vidas. Aqueles que alteram o texto, por outro lado, trarão uma maldição única sobre si mesmos. Se isso for feito por acréscimo ou inserções, as pragas descritas no livro serão adicionadas à experiência do culpado. Se for feito por subtração, por exclusões, a parte do culpado na vida eterna na Nova Jerusalém será tirada. Deus claramente coloca um alto valor nas informações e revelações contidas aqui, como evidenciado pelas bênçãos e maldições. Ele não poderia ter feito a importância disso mais clara. A Bíblia diz que um dia o rio Eufrates secará para abrir caminho para um rei. O rio Eufrates é discutido em Apocalipse 16, que é considerado a seção de futuro próximo do livro. Apocalipse 1:5 é a era presente, Apocalipse 6 a 16 é o futuro próximo, e Apocalipse 20 a 22 é o futuro distante. O rio Eufrates aparece no futuro próximo. Os julgamentos das 7 tribulações de 7 anos começam com as 7 celas, continuam com as 7 trombetas e terminam com as 7 taças. Pelo menos podemos nos consolar com o fato de que as circunstâncias deles não podem ficar possivelmente mais sombrias do que o que foi previsto nesses capítulos. Apocalipse fala sobre diversos termos, como selos, trombetas, taças, candelabros, o dragão e estrelas. As celas, trombetas e taças são desastres.
As pragas audaciosas acontecem no final da tribulação e são tão devastadoras que, se continuassem, toda a vida humana na Terra seria apagada. Pois naqueles dias haverá uma tribulação tal como nunca houve desde o início da criação, que Deus criou até agora, e nunca mais haverá. E se o Senhor não tivesse encurtado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que ele escolheu, ele encurtou os dias. As 7 taças ou pragas são o julgamento final do período de tribulação. Elas serão os julgamentos mais severos que o mundo já viu. As 7 taças são descritas em Apocalipse 16, onde são especificamente chamadas as 7 taças da ira de Deus. Sob o domínio do Anticristo, a maldade do homem atingiu seu ápice e é confrontada com a ira de Deus contra o pecado. A 7ª trombeta convoca as 7 pragas ousadas. O rio Eufrates entra na 6ª taça. Na primeira taça, feridas pungentes surgiram nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem. Essa praga é direcionada àqueles que se comprometeram com o Anticristo. Na 2ª taça, o mar se transforma em sangue como o de um cadáver e toda criatura no mar morre. Quando a 3ª taça da ira de Deus é derramada, os rios e mananciais de água doce também se tornam sangue. Durante a 4ª taça, o 4º anjo derrama sua taça no sol, e o sol é permitido para queimar as pessoas com fogo intenso. O calor intenso os queima. A 5ª das 7 taças causa uma escuridão extraordinária no reino da besta. A dor e o sofrimento dos ímpios se intensificam. Na 6ª taça, o 6º anjo derrama sua taça de julgamento no rio Eufrates. A 6ª taça, o penúltimo julgamento da tribulação, é o esgotamento do rio Eufrates. Então, o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho para os reis que vêm do Oriente. Os romanos acreditavam que o rio Eufrates servia como uma defesa inexpugnável contra um ataque dos impérios localizados mais a leste. Naqueles dias, ele se estendia por um total de 1.800 milhas, 2.900 quilômetros, de comprimento e variava em largura de 300 a 1.200 jardas. Exércitos maciços do Oriente, incluindo aqueles da China, Índia e Japão, eram capazes de mover-se em direção ao Ocidente com relativa facilidade uma vez que o rio Eufrates secasse. Alguns especulam sobre o motivo pelo qual esses exércitos do Oriente se deslocam para o Ocidente. Algumas pessoas têm a ideia de que isso ocorre em resposta a uma figura global conhecida como o Anticristo, que está baseado na Europa. No final, eles entrarão em combate com Deus. Em seguida, os reis da terra se reúnem no lugar que, em hebraico, é chamado Armagedon. E aqui temos: o esgotamento do rio Eufrates está conectado a uma grande guerra. Com todas essas interpretações, a Bíblia sugere que o esgotamento do rio Eufrates é causado por um anjo derramando uma taça da ira de Deus. Isso indica que o esgotamento não é resultado de razões naturais, como clima ou intervenção humana, mas sim um evento divinamente planejado. O propósito é claro: preparar o caminho para os reis do Oriente, configurando assim o palco para a batalha profetizada. Essa grande batalha acontece em um lugar chamado Armagedon, Har-Megido. Mas o que é a Batalha de Armagedon? Hoje o termo Armagedon é às vezes usado em um sentido mais geral para aludir a qualquer tipo de batalha cataclísmica, especialmente se for vista como provável de resultar em destruição generalizada ou na aniquilação da vida humana. De acordo com o livro do Apocalipse, o termo bíblico Armagedon alude ao conflito final decisivo que ocorrerá no futuro entre Deus e as forças do mal. A palavra vem, em última análise, da palavra hebraica Har-Megido, que significa montanha de Megido, o local previsto para a batalha. A palavra Armagedon faz sua única aparição na Bíblia em Apocalipse. E eu vi 3 espíritos imundos como rãs saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Pois são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos e saem para os reis de toda a terra habitada, a fim de ajuntá-los para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que fica acordado e conserva suas roupas, para que ele não ande nu e vejam a sua vergonha. E os demônios reuniram os reis e exércitos do mundo no lugar que, em hebraico, é chamado Armagedon. Em Armagedon, nesse ponto, Jesus retorna, e a batalha travada em Armagedon resultará na destruição de todos os inimigos de Deus. Em Apocalipse 19, Amplified Bible,
Ocorre uma batalha final na segunda vinda de Cristo, quando o Cristo vitorioso derrota as forças do anticristo. Então vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. E ele tem um nome inscrito que ninguém conhece, exceto ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome é chamado de a Palavra de Deus. E os exércitos que estão nos céus, vestidos de linho fino, branco e limpo, seguiram-no em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com uma vara de ferro, e ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No vestido e na coxa tem um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um único anjo que estava de pé no sol, e com voz alta clamou a todas as aves que voam pelo meio do céu, dizendo: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para que possais comer carne de reis, carne de comandantes, carne de homens poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros e carne de todos, tanto livres como escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis e os líderes políticos da terra, com seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. E a besta, o anticristo, foi apreendida e dominada. E com ela o falso profeta que, na presença dela, realizou sinais milagrosos pelos quais ele enganou aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E o restante foi morto com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. A localização exata de Armagedon é incerta, pois não há uma montanha chamada Megido. No entanto, dado que a palavra pode também significar colina, o local mais provável é a área de colinas que cerca a planície de Megido, a cerca de 96 quilômetros ao norte de Jerusalém. Megido tem sido o local de batalhas entre numerosos exércitos ao longo da história, incluindo os egípcios, assírios, gregos, romanos e cruzados, bem como as tropas de Napoleão. Megido também foi o local de batalhas durante a Primeira Guerra Mundial. Duas das maiores catástrofes da história bíblica ocorreram em Armagedon. A primeira foi a morte de Saul e seus filhos. A segunda foi a morte do rei Josias. Influências demoníacas farão com que os reis da terra reúnam seus exércitos para um ataque total. O anticristo liderará esse movimento. Jesus Cristo voltará à terra com os exércitos do céu. Seus pés estarão no Monte das Oliveiras, e ele derrotará as forças do mal. Ele lançará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Ele amarrará Satanás e estabelecerá seu reino na terra por um período de 1000 anos. Em Armagedon, o Senhor Jesus Cristo pisa o lagar da fúria da ira de Deus.